É também por esta razão que o Amadeu, logo a seguir, com os linguistas associados à Convenção Ortográfica, propõe uma adenda para incluir o sandinês como uma das variantes lexicais do mirandês, porque no mesmo ano da aprovação da Convenção Ortográfica, um habitante de Sendim procurou propor que o sandinês fosse reconhecido como a terceira língua de Portugal. Na altura saíram artigos, não foi o Amadeu. Não. Aliás, eu fiz essa proposta como reação contra. Isto é como preservação da unidade, que eu penso que conseguiu. Claro. E isso conseguiu. Essa proposta do reconhecimento do sandinês como a terceira língua de Portugal caiu também por essa iniciativa do Amadeu de ser, portanto, criada uma adenda à Convenção Ortográfica. E a própria lei a Lei 9/99, que, na minha opinião, impropriamente, é identificada como a lei que reconhece a segunda língua oficial de Portugal. Eu digo impropriamente porque Portugal nem tem nenhuma língua oficial e a lei não reconhece o mirandês como uma língua oficial. A lei faz uma coisa diferente. Reconhece os direitos linguísticos da comunidade mirandesa. Não torna o mirandês uma língua oficial. E, como sabem, só depois da aprovação desta lei é que na Constituição, na revisão de 2001, é introduzido, creio que no artigo 3, um ponto que identifica pela primeira vez o português como a língua oficial de Portugal, porque antes nem isso estava mencionado na Constituição Portuguesa. Se é uma reação à Lei 9/99 ou se é por outra razão, isso não ficou clarificado, mas provavelmente é uma reação. Ora, em quarto lugar, o outro aspecto que contribui para a sobrevivência do mirandês, mas também para a sua modificação, é a atividade das associações locais e o dinamismo de muitos dos ativistas da língua. Nós temos aqui o principal de todos nos últimos 10 anos, provavelmente, que é o Amadeu Ferreira, mas há muitos outros que têm publicado, têm organizado atividades. As próprias associações culturais da Terra de Miranda têm desenvolvido iniciativas em torno da língua, com a colocação de placas toponímicas, a recuperação do teatro, a recuperação do folclore e a tentativa de utilizar e de associar a língua a produtos de promoção regional, os produtos gastronómicos, os produtos agrícolas, o que tem contribuído para uma outra valorização da língua, mas, na minha opinião, também para essa uniformização, que de certa maneira é uma morte da língua, pelo menos a língua tradicional, a língua oral. Essa, na minha opinião, já estava muito ameaçada, mas com estas iniciativas tenderá a morrer e sobreviverá uma língua mais orientada pela norma escrita e menos pela oralidade. Embora a escrita seja importante, como vimos pelo exemplo do Carlos Magno, que tentou ler o mirandês, é necessária uma prática fonética para conseguir imitar os sons, e é isso que eu não me atrevo. Eu só conto bem os chistes que o Padre Mourinho me contou em tempos, então sei. Eu sabia alguns picantes, como acontece com os bons padres. Alguns que o envolviam a ele próprio. Então, com esta modificação do mirandês, qual é o futuro da própria língua? O Carlos Magno falava e associava a língua a este problema que se vive nas sociedades de hoje, a existência de uma identidade associada à língua. Saiu há pouco tempo um livro que provavelmente conhecem, pelo menos alguns conhecem, de um sociólogo francês, Bourdieu, Michel Cain, e o livro chama-se O Portugal Bilingue, História e Direitos Políticos de uma Minoria Linguística, a Comunidade Mirandesa. E ele faz aqui essa história dos últimos anos do mirandês e aquilo que ele descreve como o impasse da própria língua, este momento em que há uma promoção da língua com reconhecimento legal, mas a regulamentação da própria lei nunca chegou a ser efetivada, o empenhamento das entidades públicas não parece ser muito grande para a concretização das iniciativas que podiam ter sido postas em prática com a língua. E então ele detecta aqui um impasse na presença da língua, quer em Portugal, neste reconhecimento em Portugal, quer também os impasses que ela vive em Miranda mesmo. Eu, se me forem dados mais 5 minutos, eu terminava lendo aqui uma passagem e depois proponho
pondo algo para discutir. Diz o Michel Kahn, não existe uma questão nacional mirandesa. Os mirandeses são portugueses. Nem existe mesmo uma questão regional. Os mirandeses são transmontanos. Mas existe uma questão comunitária sociolinguística. Ora, a defesa linguística da língua está reputada ao fracasso. Vimos-lo, o mirandês, como disciplina, não pode ser, no melhor dos casos, senão um acompanhamento, mas nunca um instrumento de reconquista. A supor que o Estado português respeite os seus compromissos, simplesmente aumentar a oferta sem que exista uma procura social que não é contínua, leva a um impacto. A língua não pode ser defendida senão enquanto vetor de identidade social. É este o problema que o sociólogo Michel Kahn aponta. Existe uma oferta, existe agora até então o reconhecimento dos direitos linguísticos dos mirandeses, mas para o sociólogo falta esta procura social do mirandês. E a procura social, como é que ela se poderia refletir, transformando a língua num elemento de identidade local que distinguisse os mirandeses, que os distinguisse politicamente, porque etnicamente não existe qualquer diferença, mas que servisse como um veículo para uma distinção, uma reivindicação política. Ora, isso nunca existiu com o mirandês. O mirandês nunca foi uma língua a que nós, mirandeses, associássemos como um instrumento político, como acontece com outras línguas minoritárias ou regionais. Eu conheço apenas uma iniciativa, que não sei se conhecem, que é um folheto que foi distribuído e foi vendido em Miranda, há uns 9 ou 10 anos, e que se chama O Mirandês está vivo e estimulando o país de Miranda. É um panfleto que procurava transformar o mirandês numa língua política de um novo país, que seria o país de Algesvales de Miranda. Era o nome do país. Neste folheto é proposto uma bandeira para o país de Miranda, um hino para o país de Miranda, a criação de partidos para o país de Miranda e fala-se até de um movimento para a independência de Miranda. Ora, movimentos deste tipo nunca existiram, de facto. Eu creio que... Tem bela sigla, MIM, Movimento para a Independência de Miranda. MIM. Ora, eu creio que isto nunca teve continuidade, nem teve grande acolhimento local. Perante isto, qual é que é, então não havendo esta procura social ou esta utilização política do mirandês, qual é que poderá ser o que é que poderá garantir a sobrevivência do mirandês? Um pouco aquilo que nós vemos agora aqui com a nossa Assembleia, que estamos fora de Miranda e utilizamos o mirandês como um elemento, pelo menos de nostalgia em relação à nossa terra. Quase uma recordação do nosso passado e, em muitos casos, uma recuperação erudita e não popular do mirandês. Aqui o sociólogo fala daquilo que parece ser um conflito local em torno do mirandês entre os doutores, o mirandês dos doutores e o mirandês do povo. É uma dicotomia que se tentou introduzir em Miranda e passou pela cabeça de alguns políticos e que parece ser vivida dessa maneira, uma dicotomia entre aqueles que recuperam o mirandês através da escrita, através da publicação e aqueles que o falaram e que o falam, mas que o falam cada vez menos. Pois a mim essa dicotomia não existe e deveria ser feito tudo para que ela não se consolidasse e que, não existindo essa dicotomia, se pudesse recuperar algo do passado da língua e ela pudesse ser um veículo de fala. O outro problema é que a língua popular, a língua falada atualmente em Miranda, tem um problema grave, que é a concorrência também do inglês, também do espanhol, também do português e de todas as línguas que respondem mais facilmente às nossas necessidades cotidianas de comunicação. Isso pode provocar uma diminuição do espaço da língua, fazendo com que ela seja só utilizada em alguns aspectos da vida cotidiana e pode contribuir para uma outra modificação que para mim seria negativa, que era transformar o mirandês apenas num elemento do folclore, como acontece com o mau folclore, que servisse para identificar apenas algumas atividades
sobre as quais nós sorrimos quando as vemos. Quanto a mim, é este o problema do futuro do mirandês. Agora, quanto à história que era pedida para tratarmos, já vi que eu tenho algumas opiniões, ou referi algumas datas que não coincidem com as dos meus colegas de mesa. Muito bem. Abrimos ao Vamos ver. Vamos ver